acendendo o fogo da força vital através de Kundalini ativação e o movimento de Kundalini Sakti, Divine Serpent Power, são extremamente difíceis. Porque o fluxo tem que ser obstruído. A pessoa se sente despreocupada e alegre quando não há disciplina. As papilas gustativas ficam em êxtase quando podem comer tudo e qualquer coisa. Como resultado do hábito, nossa língua deseja alimentos saborosos e excesso de quantidade. O mesmo vale para nossos órgãos genitais. Pessoas luxuriosas continuam atingindo altos e baixos mentais e vão a extremos em todas as suas atividades. Um homem de luxúria nunca fica saciado mentalmente, seu corpo se cansa rapidamente, mas a mente continua desejando mais e mais. O mesmo se aplica a todos os órgãos dos sentidos. A mente é o 11º órgão dos sentidos. Tem 3 papilas gustativas, ou seja, ganância, apego e o ego. O corpo inteiro está cheio de letargia. Vidas comuns fluem nessa direção. Atividades vis que são bestiais e de natureza fantasmagórica caem para baixo. Consequentemente, obstruir esta queda é tão difícil quanto construir uma barragem forte. E mais difícil é vaporizar a água salgada do oceano para torná-la potável. É necessária uma tecnologia muito poderosa para cavar poços ou poços de petróleo de modo a obter água e petróleo, respectivamente. Guindastes são necessários para puxá-los e levantá-los. Também é uma tarefa gigantesca manter e reparar essas máquinas. Um engenheiro muito qualificado é necessário para a manutenção adequada das máquinas. Não só a educação, mas também o seu alerta e dedicação são os mais necessários. É necessária uma tecnologia muito poderosa para cavar poços ou poços de petróleo de modo a obter água e petróleo, respectivamente. Guindastes são necessários para puxá-los e levantá-los. Também é uma tarefa gigantesca manter e reparar essas máquinas. Um engenheiro muito qualificado é necessário para a manutenção adequada das máquinas. Não só a educação, mas também o seu estado de alerta e dedicação são os mais exigidos. É necessária uma tecnologia muito poderosa para cavar poços ou poços de petróleo de modo a obter água e petróleo, respectivamente. Guindastes são necessários para puxá-los e levantá-los. Também é uma tarefa gigantesca manter e reparar essas máquinas. Um engenheiro muito qualificado é necessário para a manutenção adequada das máquinas. Não só a educação, mas também o seu alerta e dedicação são os mais necessários. O controle, ativação e elevação do poder Kundalini são cada vez mais difíceis nesta ordem. Não se deve apenas absorver o controle dos sentidos, mente, pensamentos, riqueza, tempo, etc., mas também se tornar constante como as rédeas dos cavalos, as correntes de um elefante selvagem e a corda de um camelo. Tudo isso para que ele não haja de acordo com seus próprios caprichos e fantasias e que a força seja utilizado para atingir os objetivos desejados. Se alguém deseja impedir o fluxo de uma cachoeira para baixo e, em vez disso, alterar seu fluxo na direção ascendente, uma bomba poderosa é necessária. Essa tarefa não pode ser cumprida com uma capacidade comum. Precisa de um poder extraordinário. A força da alma evoluída de um aspirante espiritual que ativa seu fogo de força vital com autocontrole pode manifestar poderes divinos, se diz, e utilizar os mesmos para as tarefas exigidas. Com referência a isso, alguns exemplos são dignos de nota. Mahatma Jad Bharat foi uma encarnação do rei Bharat. Ele deu sabedoria divina ao rei Sindhu Rauga enquanto manejava o palanquim de Rauga. Certa vez, um soldado da Zil o pegou como oferta de sacrifício. Jad Bharat foi colocado na frente da imagem de Mahakali para ter sua cabeça decepada. O sacerdote que iria cortar a cabeça se aproximou de Jad Bharat. Mas Jad Bharat se manteve calmo. Devido ao brilho de sua alma, a imagem de Bhadrakali foi ativada. Ela arrancou a faca da mão do padre e matou todos os homens perversos. A força da alma de uma pessoa tem um poder intenso e limitado. Quando a esposa de Siva, Sati, foi insultada no yajna de seu pai, Daksa, ela ativou seu fogo do yoga e queimou seu próprio corpo até as cinzas. Mesmo Sutiksnaji, que ficou saciado com a visão do Sr. Ram, entregou seu corpo no fogo do yoga.
Quando Damayanti, a esposa do rei Nala, teve que salvar seu respeito próprio, ela matou o caçador lascivo com o fogo de seus olhos. Todos esses são exemplos de ativação do poder latente da alma. Mesmo normalmente, é difícil acordar aqueles que estão em sono profundo. Quando crianças, adultos crescidos etc. são acordados à força, eles ficam com raiva porque se sentem forçados a desistir da alegria de dormir. É ainda mais perigoso acordar uma cobra adormecida. A energia nuclear em um átomo está latente. Se ela for atacada e quebrada, uma explosão tão terrível acontece que se testemunha destruição a quilômetros de distância. Aqueles que não estão cientes das explosões atômicas se lembram da explosão da bomba Hiroshima e Nagasaki, onde milhares de pessoas morreram e enormes montanhas derreteram devido ao intenso calor. Quão terríveis são os vulcões que explodem! Apenas alguns anos atrás, foi testemunha a explosão do México e da Colômbia. A erupção vulcânica de Helena converteu o dia em noite por mais de uma semana. Sua poeira negra cobriu os céus por muito tempo. Este é exatamente o caso do despertar latente da Kundalini. Muitos elefantes caminharam sobre o peito de Kumbhakarna adormecido para acordá-lo. O mesmo vale para o despertar da Kundalini. Quando está latente, dormindo, a rotina diária continua e se move como um carrinho com rodas danificadas. Mas quando uma locomotiva é colocada em um trem e pressiona-se o acelerador, ela ajuda todas as outras carruagens a ele ligadas a marcharem adiante rapidamente. Assim, um aspirante à adoração Kundalini também tem que enfrentar situações terríveis ao iniciar as práticas espirituais. Mais tarde, porém, milagrosamente, o movimento não é como o ar normal, mas como um vento ciclônico. Sua velocidade é a de tufões e ciclones. Quando está latente, dormindo, a rotina diária continua e se move como um carrinho com rodas danificadas. Mas quando uma locomotiva é colocada em um trem e pressiona-se o acelerador, ela ajuda todas as outras carruagens a ele ligadas a marcharem adiante rapidamente. Assim, um aspirante à adoração Kundalini também tem que enfrentar situações terríveis ao iniciar as práticas espirituais. Mais tarde, porém, milagrosamente, o movimento não é como o ar normal, mas como um vento ciclônico. Sua velocidade é a de tufões e ciclones. Quando está latente, dormindo, a rotina diária continua e se move como um carrinho com rodas danificadas. Mas quando uma locomotiva é colocada em um trem e pressiona-se o acelerador, ela ajuda todas as outras carruagens a ele ligadas a marcharem adiante rapidamente. Assim, um aspirante à adoração Kundalini também tem que enfrentar situações terríveis ao iniciar as práticas espirituais. Mais tarde, porém, milagrosamente, o movimento não é como o ar normal, mas como um vento ciclônico. Sua velocidade é a de tufões e ciclones. Mais tarde, porém, milagrosamente, o movimento não é como o ar normal, mas como um vento ciclônico. Sua velocidade é a de tufões e ciclones. Mais tarde, porém, milagrosamente, o movimento não é como o ar normal, mas como um vento ciclônico. Sua velocidade é a de tufões e ciclones. Os rishis dizem em Mahayoga Vijnana que a força da alma Kundalini, Divine Serpent Power, como uma cobra fêmea, está dormindo no chakra Muladhara, Plexo, com entrelaçamento de 3 voltas e meia. Enquanto o poder do Kundalini está adormecido, a criatura permanece de natureza animal. Mesmo com muito esforço, uma criatura não alcança a sabedoria divina. Se a força do substrato de uma pessoa está adormecida, o mundo externo também está adormecido. Mas quando ele desperta seu destino e o mundo inteiro se abre. Há muita ascensão e queda quando o fogo da força vital dentro de nós é aceso. Quando há ventos ciclônicos em operação, eles arrancam as raízes, árvores, casas, etc. Folhas secas e montes de poeira sobem a quilômetros de altura. As correntes parasitas nos rios viram os barcos e nos mares também viram navios gigantescos. Movimentos especiais tornam o invisível visível. Quando um gerador de energia explode, as áreas circundantes são destruídas. Quando a luz toca qualquer parte da Terra, ela queima essa área até as cinzas. Ao despertar o Kundalini, é preciso enfrentar essas situações terríveis. Portanto, não é necessário apenas ousadia, mas também muita vigilância.
Letargia não tem lugar aqui. Assim como os caminhantes de corda em um circo mantêm o equilíbrio, também uma pessoa que ativa seu poder Kundalini deve ser muito cautelosa e ter alta capacidade espiritual. Se houver um átomo de indolência, os perigos enfrentados serão terríveis e numerosos. Moscas e mosquitos põem ovos incontáveis o dia todo. Até os peixes botam ovos em grande número com um único tiro, mas nem todos estão preocupados em cuidar de seus ovos. Mas, no que diz respeito aos embriões humanos, a mãe é muito cuidadosa não apenas durante a gravidez, mas também no momento do nascimento do bebê. E depois a mãe arruma a alimentação do bebê, a limpeza e protege das mudanças climáticas. As atividades mundanas podem ser comparadas a ovos postos por mosquitos, moscas, etc., mas no que diz respeito ao despertar da Kundalini, só pode ser comparada à gravidez de uma mãe humana, ao nascimento de seu bebê e à criação posterior de seu filho. Não é nada fácil, pois há muitos problemas que ela enfrenta e, portanto, ela tem que se tornar muito responsável. Tudo isso requer muita vigilância mental. Quando há um erro, há medo de cair. O método de procriação de uma mulher de Escorpião é muito estranho. Em seu útero, muitos ovos são nutridos e criados ao mesmo tempo. Quando os óvulos crescem um pouco, eles desejam sair do útero. A abertura do órgão genital é tão pequena que é virtualmente impossível que os óvulos minúsculos saiam dela. Os ovos no útero enquanto crescem estão cheios de fome. Assim, passam a comer o próprio estômago da mãe e depois de consumir toda a sua carne os ovos saem. Nesse ínterim, a mãe escorpião morre, pois seu estômago foi aberto pelos ovos. A procriação de se diz, poderes divinos, conjugados ao Kundalini é exatamente assim. Sempre que Kundalini desperta, os estudiosos das escrituras dizem que ela bebe o sangue do aspirante espiritual e devora sua carne. Ele se torna como um esqueleto. Este é um tipo de Kaya Kalpi, transformação corporal, em que a sujeira velha é jogada fora e novas sementes florescem. Um jardineiro astuto segue essa técnica. Ele apara a flor de todos os lados. Mais tarde, novos brotos brotam e flores em grande número crescem sobre ele. Assim, a redondeza e o esplendor das plantas aumentam. No despertar de Kundalini, o próprio aspirante espiritual tem que destruir todas as suas visões psíquicas, maus hábitos e outras impurezas mentais. Ao aparar e cortar a planta, parece que seu tamanho diminuiu e que seu corpo está esgotado. Mas esse estado não dura muito. Porque novos brotos e flores começam a brotar nele. A escuridão do outono desaparece e as belas flores da primavera são testemunhadas por todos. O despertar do Kundalini, divino Serpente Power, é como um teste de fogo. Quando o ouro é aquecido, toda a escória se transforma em cinzas. Nada acontece com o ouro puro e, de fato, quanto mais ele é aquecido, mais ele brilha intensamente. A dúvida da inética desaparece e cada cliente faz a devida avaliação do ouro puro. Um aspirante espiritual que despertou seu poder Kundalini torna-se muito poderoso. Sem dúvida, a forma externa de seu corpo permanece a mesma, mas dentro dele uma tal eletricidade é despertada que atinge o despertar mental e muda o ambiente externo. Muitas tarefas podem ser executadas quando o fogo é aceso. Com ele, pode-se secar sujeira e outras coisas podres. A comida pode ser cozinhada. Piras podem ser acesas. Recipientes de lama podem ser aquecidos por um oleiro ao fazer recipientes de lama. Os minérios podem ser fundidos. Assim, o fogo pode executar muitas tarefas. Quando dentro do corpo, o Kundalini é despertado, o problema de sentir frio desaparece. Com a ajuda do fogo, o alimento é cozido, o que afasta nossa fome. Roupas molhadas e fedorentas estão secas. Esses são benefícios individuais. No mundo externo, muitos benefícios se acumulam. Um ferreiro, um oleiro, um padeiro etc. acendem seus fornos e fazem artigos úteis. Com o despertar de Kundalini, muitos problemas mundanos são resolvidos e artigos de utilidade são feitos. O fogo também é usado para adorar a Deus. O fogo é utilizado em incenso, lâmpadas, yajnas, etc. Associando-se aos poderes divinos, a pessoa se beneficia muito.
Não apenas isso, com a ajuda do fogo você pode fazer solda. Sempre que a soldagem é realizada, não há perigo de que os vasos se partam, mesmo que se partam em outro lugar. Na meditação divina, ocorre uma vazante e um fluxo das ondas emocionais. Às vezes, os sentimentos devocionais levam à manifestação de um calor muito intenso na psique. Às vezes, na forma de espuma de leite ou de bolhas de água, deposita-se na base. Mas se o poder da Kundalini é conjugado a ele, então a estabilidade é mantida. Impressões psíquicas ruins armazenadas também transbordam. A grama seca no alto verão e fica verde novamente nas monções. Da mesma forma, as más impressões psíquicas de uma pessoa que parecem ter secado em certas circunstâncias, florescem novamente mais tarde. Visuamitra era um rishi de grande penitência, mas ele foi atraído por Menaka, a donzela celestial. Ele se casou com ela e teve filhos. Mas se as impressões psíquicas de alguém são reduzidas a cinzas desde as próprias raízes, não há como ficar emaranhado no mundo material. O estado de Sukdevi Parans era totalmente diferente daquele de seu pai Vedavyas. Vedavyas concordou com a proposta das esposas de seu irmão mais velho de gerar seus filhos, enquanto Sukdevi fugiu para a floresta assim que nasceu, para meditar em Deus. Todos, incluindo seu pai, eram contra sua partida e todos tentaram dissuadi-lo de ir para a floresta. Mas Sukdevi foi firme e se recusou a ouvir quem quer que fosse. Para testá-lo, Indra enviou a dançarina celestial Ramba, mas em poucas palavras ele a enviou de volta. Este é o verdadeiro significado de queimar impressões psíquicas ruins. Se você cortar os galhos de uma árvore, uma nova árvore pode emergir dela, mas se você remover as raízes totalmente ou queimá-las, uma nova árvore nunca poderá emergir dela. O poder da Kundalini reduz as ações de Sanchit, armazenado, Kriyamaya, futuro, e Prarabdha, presente, a cinzas. Aqui, um aspirante maduro que é totalmente aquecido pela fornalha da penitência torna-se firme como um tijolo. Para testá-lo, Indra enviou a dançarina celestial Ramba, mas em poucas palavras ele a enviou de volta. Este é o verdadeiro significado de queimar impressões psíquicas ruins. Se você cortar os galhos de uma árvore, uma nova árvore pode emergir dela, mas se você remover as raízes totalmente ou queimá-las, uma nova árvore nunca poderá emergir dela. O poder da Kundalini reduz as ações de Sanchit, armazenado, Kriyamaya, futuro, e Prarabdha, presente, a cinzas. Aqui, um aspirante maduro que é totalmente aquecido pela fornalha da penitência torna-se firme como um tijolo. Para testá-lo, Indra enviou a dançarina celestial Ramba, mas em poucas palavras ele a enviou de volta. Este é o verdadeiro significado de queimar impressões psíquicas ruins. Se você cortar os galhos de uma árvore, uma nova árvore pode emergir dela, mas se você remover as raízes totalmente ou queimá-las, uma nova árvore nunca poderá emergir dela. O poder da Kundalini reduz as ações de Sanchit, armazenado, Kriyamaya, futuro, e Prarabdha, presente, a cinzas. Aqui, um aspirante maduro que é totalmente aquecido pela fornalha da penitência torna-se firme como um tijolo. Os médicos ayurvedos fazem rasa, suco, ou basma, cinzas. Eles são feitos de fogos sacrificiais como Sataputi, Sasraputi, Gajaputi. É comparado ao Sanjeevani, medicamento que traz as almas mortas de volta à vida. Este é um ritual de fogo. Kundalini é chamado de Yoga do fogo. Isso é como acender o fogo da força vital e ajna. Aqui, um aspirante assado é semelhante às propriedades de suco, cinzas e Sanjeevani. Assim, um aspirante aquecido no fogo de Kundalini se torna extraordinário e seus poderes são raros e limitados. Se o vapor se espalhar por toda parte, não terá utilidade, mas se estiver concentrado em uma área limitada, então, com sua energia, o trem pode correr rapidamente por quilômetros. Em poucos minutos, você pode cozinhar seus alimentos sob pressão. Da mesma forma, quando a energia latente dispersa de seu corpo é concentrada através do despertar de Kundalini, obtemos CDs materiais e RDs de alma e essas muitas tarefas úteis, mesmo em nível mundial, podem ser executadas. Existe um grande depósito de eletricidade no corpo humano, mas está espalhado.
Portanto, não se pode ver seu poder. Mas, através do despertar da Kundalini, quando toda essa energia é reunida e focada no chakra Muladhara, base da coluna, é como concentrar energia material em uma área limitada. Portanto, o uso dessa energia é tal que só pode surpreender a todos. Uma velha mulher cheia de austeridades vivia na floresta. Um mendicante veio até lá. A velha construiu uma cabana ali perto e assumiu a responsabilidade de alimentá-lo. Uma noite, uma lenhadora que se perdeu, chegou à cabana do mendicante e implorou por graça. A mendicante pensou que ela estava implorando por relações sexuais e, portanto, mandou-a embora sem comida ou abrigo. A velha sentada sob uma árvore observava com atenção. Ela ouviu vozes. Ela levou a lenhadora consigo e deu-lhe comida e abrigo. Ao amanhecer, a velha mostrou o caminho certo para o lenhador. A velha senhora tinha ouvido as palavras duras do mendicante. Portanto, ela quebrou a cabana que havia construído para ele. Ela se recusou a lhe dar comida e disse: "Aqui você viveu 24 anos e só conquistou a vitória sobre os seus desejos. Já que você não plantou as sementes da compaixão em seu coração, é uma pena que você se considere um mendicante." O poder da serpente divina de uma nação universal. Hoje em dia, há uma grande chuva de perigos destrutivos em todo o mundo, que será muito difícil para a existência humana e para o mundo inteiro. Na medida em que são terríveis, precisamos de fortes recursos para superá-los. Um elefante não pode morrer com uma pequena pistola. Para destruir um forte, não basta uma chuva de flechas, é preciso usar canhões. Vritrasura só poderia ser morto por um raio. Foi a ira intensa de Shandi que venceu o demônio mais Asura. O vigor de Hanuman ajudou a arrancar uma montanha. A dinamite é usada para explodir montanhas. Vendo a situação, era necessário que houvesse uma necessidade não apenas de poder criativo, mas também de armas como o Brahmastra para superar condições terríveis. Se os demônios do perigo, que estão empenhados em destruir a civilização humana, forem alimentados, o mundo será destruído. Isso tem que ser superado. Para isso, são necessários outros tipos de armas. As bombas manuais são necessárias para superar os demônios terríveis que criam conflitos e derramamento de sangue em todos os lugares. Minha vida foi orientada de acordo com o Gayatri. Quanto resta da minha vida que também será dedicado a ele. Se eu tivesse encontrado um Vivekananda, Shivaji ou Chandragupta para lutar contra as situações terríveis de hoje, nunca me desviaria do meu caminho. Mas, apesar dos grandes esforços, essa oportunidade de ouro não apareceu em meu caminho. No entanto, não me desespero. Sem dúvida, existem poderes espirituais no mundo, mas eles existem em corpos sutis. Um indivíduo grosseiramente corporificado é necessário para esforços materiais. No épico Mahabharata, 5 semideuses se manifestam como Pandavas. Alguns tomaram a forma de ursos, macacos e alguns apareceram como Hanuman, Angad etc. Para tarefas perceptíveis, corpos materiais são necessários. Muito tempo se passou tentando encontrá-los. Se todo o depósito de poder não está lá, pelo menos uma parte da manifestação deve estar lá. Um arranjo viável pode ser feito se for encontrado em um homem divino. Eu encontrei centros Rishi na forma da família Prajna que manifestam energia em sua forma de semente. Mas ficar sozinho era inútil. Se não tivesse recebido um senso de direção adequado, essa energia estaria envolvida em atividades destrutivas. Assim, restou apenas uma opção de acordo com a orientação dada pelo doador do caminho, que ele mesmo se apresentasse para gerar e distribuir esse poder e, se necessário, mudar o caminho também. 3 anos atrás, essa mudança foi introduzida. A adoração de Loni Savitri foi realizada. Não é fácil viver sozinho depois de levar uma vida ativa e ocupada. A adoração de Savitri envolve a ativação dos 5 envoltórios do poder divino da serpente do corpo, chamado Kundalini Sakti nas escrituras yógicas. Isso também é chamado de sutilização e quebra de 5 vezes no Vedanta. O próprio preceptor que me guiou para a adoração de Gayatri me deu o método de adoração de Savitri para que através de mim o poder de outros homens divinos pudesse ser despertado para que eles entendessem sua verdadeira natureza e através do poder de sua alma a trabalhassem para o bem de todos.
vê-se que os perigos não são leves e podem ser superados facilmente. Esta não era peça fácil, portanto, era preciso fazer esforços mais intensos. Portanto, dando um passo à frente na adoração de Savitri, o poder divino teve que ser ativado para superar tempos terríveis. Em outras palavras, isso é Mahakali, Mahashandi ou Mahadurga. Foi considerado necessário que esse poder que deveria ser utilizado adequadamente por aquelas pessoas recebesse as informações necessárias. Nos últimos dias, muitos estudos, análises e pesquisas sobre o divino Serpente Power, Kundalini Sakti, aconteceram. Com referência a isso, uma descrição estranha é dada em livros antigos novos e a reedição de tudo isso levou à publicação de livros de muitos escritores. Neste tipo de cópia, muito lixo entrou neste campo. Apenas uma conclusão pode ser feita depois de ler todas as descrições do Divine Serpente Power de que este tópico, sendo atraente e cheio de uma ciência misteriosa, muitos trabalharam nele, mas nenhum tentou ganhar sua própria experiência. O que quer que tenham escrito é apenas um prólogo do Hatha Yoga, que não constitui nem mesmo 1% da ativação do Divino Serpente Power. Esses experimentadores proclamam muito astutamente que seu objetivo foi alcançado. Hoje, muito menos tendo livros ou ensinamentos de autenticidade, não há literatura que dê uma descrição correta de seus preceitos básicos. Eu humildemente tentei apresentar os verdadeiros princípios, salvando-me primeiro de todas as ilusões a respeito disso. Meu centro preceptorial sutil, que está presente há séculos, experimentou igualmente o campo de Gayatri, Savitri e Divine Serpente Power. Eles, ao me verem como uma moeda completamente examinada, me usaram nos últimos 3 anos para a adoração de Savitri e ativação do Divino Serpente Power da gloriosa Índia, de modo que uma ciência quase esquecida, mas imensamente potente, não se desvanece em nada. Suas correntes devem ser desamarradas firmemente para que no futuro não se rompam. Gayatri é o conhecimento espiritual e pertence à alma. Savitri é material de alma. Faz parte da ciência da alma, mas pode-se obter benefícios materiais e evitar perigos mundanos. Por meio de ambos, a pessoa pode obter benefícios para si mesma e para os outros. Mas o potencial do Divino Serpente Power é cósmico e pode ser usado para juntar o que está dividido. Se houver a ira de Shandi, ela pode ser utilizada para corrigir atividades profanas. Por isso é chamado de conquistador de demônios. Sempre que foi usado para vencer demônios e seu jogo sujo, é usado como uma espada para cortar coisas. Ele pode ser usado para forçar os elementos anarcaicos no caminho certo. É a ciência do mesmerismo. É predominantemente usado para afastar a mente. Mahakali hipnotizou Sumba Nisumba, Madhukaitaba e os venceu em uma batalha. Ela até matou Basmasura, Sundi Upsundi e Maisasura. Através de Ram e Sieta ela ganhou a vitória sobre Ravan e através de Krishna Bauram ela venceu Putana, Kansa, Jarasandha e outros poderes demoníacos. Este é um aspecto da Sakti, poder divino. Quando esse mesmo poder é usado para fins criativos, então se torna o poder criativo cósmico. No Jnamarnava Tantra é dito todas as atividades mundanas continuam como um gigantesco prelúdio através deste poder. A tarefa de transformação de Mahakal também funciona por meio desse poder. O ser gira como um pote de lama numa roda e, como um oleiro, dá muitos nomes e formas a vários seres. Na realidade, o Divino Serpente Power gera poder em totalidade com referência ao mundo individual com referência ao ser. Em certo sentido, o Divino Serpente Power é a eletricidade cósmica que ativa o fogo do yoga e torna o indivíduo uma testemunha poderosa com força vital. No Katopanissad, onde se encontra o diálogo Yama-Nachiketa, a mesma força vital é mencionada na ciência Panchagni, que leva a pessoa além das doenças, tristeza e velhice para alcançar a liberação. Quando os centros nervosos são ativados, o poder surge e dá uma identidade momentânea. Mas o Divino Serpente Power é permanente e é um poder consciente que depois de manifestar energia em um indivíduo transforma. Onde, em um nível cósmico, todo onipresente, o processo de ativação do Divino Serpente Power está acontecendo, deve-se entender que ele afastará o que é indesejado e manifestará um futuro brilhante.
Mas para empreendimentos tão perigosos deve haver almas piedosas. Quando uma arma é disparada, ela se move para trás. Aqueles que trabalham com este grande poder devem ser dotados de tanto zelo, força e valor que sejam capazes de suportar os retrocessos e empurrões na hora do ataque. Caso contrário, os experimentos conduzidos para obter benefícios podem revelar-se muito destrutivos. Então, isso se torna apenas um tópico de conversa. Por isso, é considerado um conhecimento secreto e nunca divulgado abertamente. Quando há uma lógica seca e argumentos desnecessários apresentados, as pessoas egoístas começam a encontrar falhas. Sob tais circunstâncias, a base da adoração que é a fé começa a vacilar e, portanto, mesmo a adoração mais intensa falha. Possivelmente, tendo todas essas razões em mente, os videntes das Escrituras nos impediram de apenas falar sobre essas ciências sutis. É necessário que um preceptor, após verificar a capacidade de um aspirante espiritual, dê a ele um modo apropriado de adoração. Não apenas o caráter do aspirante, mas também suas necessidades e circunstâncias devem ser mantidas em mente. Somente após o exame correto, o paciente e o médico podem se beneficiar. Não apenas o caráter do aspirante, mas também suas necessidades e circunstâncias devem ser mantidas em mente. Somente após o exame correto, o paciente e o médico podem se beneficiar. Não apenas o caráter do aspirante, mas também suas necessidades e circunstâncias devem ser mantidas em mente. Somente após o exame correto, o paciente e o médico podem se beneficiar. Porque a adoração de Savitri e do Divine Serpente Power é difícil como andar no fio da navalha, as pessoas ignoram. Ninguém pode se tornar um bom engenheiro, artista etc. sem um professor adequado. Portanto, quando não se encontram verdadeiros especialistas nos estudos do Divine Serpente Power, como podemos encontrar alunos interessados nele? A ativação do Divine Serpente Power é a ignição do fogo vital do corpo e a tradição até agora tem sido para benefícios pessoais. A energia sexual do Muladhara, órgãos genitais, é passada através do Merudand, espinha, para convergir no Brahmarandra, couro cabeludo, que possui energia divina. Assim, quando Siva Shakti se fundem, obtêm-se poderes divinos, se diz. Mas, nessas ocasiões, é preciso estar alerta enquanto alimenta uma cobra. Um encantador de serpentes, sem dúvida, alimenta sua família por meio de shows de serpentes, exibe sua arte, mas ainda assim está jogando um jogo perigoso. Se uma cobra venenosa vier em sua direção, mesmo seu chiado interrompe o show, os batimentos cardíacos das pessoas param e há perigo de morte. Cobras se enrolam no pescoço de Siva Shakti. Simbolicamente, este é o divino Serpente Power, Kundalini. Sem dúvida, isso é parcialmente Hatha Yoga, toda a energia obtida ao passar pelos 6 chakras, rodas iógicas, não é usada apenas para superar as adversidades, mas ao se unir à adoração de Savitri de alta ordem, uma nova atmosfera é gerada. Junto com a transcendência dos 6 chakras iógicos, quando os 5 invólucros também são ativados, torna-se útil para muitas atividades criativas. Para construir uma casa são necessários tijolos, gesso, ferro, madeira e pedreiro. Para cozinhar alimentos, é necessário combustível, fogo, vasilhas, alimentos crus em cozinheiro. Pancharatna, 5 joias, são famosas. O corpo é criado por Pancharatna e a energia com as 5 forças vitais. Esta fonte de energia é outro nome para a força vital. Se a ativação do fogo vital, ativação do divino Serpente Power, se a ativação da bainha e o Savitri trabalham em uníssono, sua influência é generalizada. Todas as terríveis circunstâncias do mundo nunca foram vistas antes. Nuvens negras de armas atômicas, guerras nas estrelas, poluição do mundo interno e externo, desequilíbrio da natureza, epidemias, terrorismo etc. estão se avolumando e, portanto, é necessário que este experimento seja conduzido em grande escala. Sem dúvida, é doloroso tentar vencer esses problemas, mas seus resultados são tão grandiosos que não podem ser comparados a nada. Nesta sessão, estamos descrevendo apenas os esquemas resultantes da inspiração divina que são úteis para a ativação energética da comunidade humana em geral.
É necessário que os leitores entrem em seus detalhes. Eles só precisam ver seus resultados e, assim, supor que papel podem desempenhar nele. Mais tarde também ficará mais claro como o indivíduo não apenas progride dentro de si, mas também como inspirar outro neste caminho. Também como mudar esta era e inaugurar uma era de ouro brilhante. Em conclusão, este experimento foi conduzido através da ativação do Divino Serpente Power da Índia. Os poderes superdivinos chamados Gayatri, Savitri e Kundalini e a investigação de Kundalini, Divine Serpente Power, começa com a discussão da filosofia de Gayatri Mahaprajna. Fundamentalmente, o culto ao Gayatri é um experimento de ideologia religiosa e sentimentos divinos. Nele, a autopesquisa tem importância principal e, ao gerar devoção por meio da meditação-concentração, a consciência Brahmani é aproximada e a psique da pessoa se entrelaça nela. Quer você atire um palito de fósforo aceso em uma pilha de madeira ou atire lenha em chamas na gasolina, as duas ações são idênticas. A única diferença é que por meio da auto-entrega, ao passar pelo Advaita, união com Deus, a pessoa rapidamente vê resultados milagrosos. Em vez de uma entrega total, mesmo que haja algum desejo envolvido, então, sem dúvida, o carro vai desacelerar, mas acabará nos dando benefícios. Mesmo assim, não se consegue ser capaz de beneficiar outras pessoas no mundo. Um nadador pode nadar, mas é incapaz de ajudar os outros a atravessar o rio como um barqueiro. Esta é a diferença entre adoração Gayatri baseada no desejo e adoração Gayatri sem desejos. Por meio de ambos os tipos de esforço, os aspirantes espirituais são bem-sucedidos em sua própria maneira. Se mergulharmos profundamente na filosofia da adoração ao Gayatri, perceberemos que toda a nossa consciência é influenciada pela semente do conhecimento do cérebro. Seu papel é importante com referência ao sustento corporal e comportamento social. Em um status muito elevado, este centro é a fonte do potencial extrasensorial e é aqui que a atividade bem-aventurada de unir uma criatura a Brahman, Deus, isto é, a realização do verdadeiro objetivo humano é alcançada. Brahmi Sakti, poder divino, de Gayatri também é chamado de Brahmarandra, Brahmasastan ou Brahmaloka. A área que influencia é a consciência de sabedoria. De maneira simbólica, Gayatri também é chamada de Brahmani ou esposa de Brahma. Seu poder pode ser visto como Brahmadandi, punição, que vence os ímpios e destrói a dor e a pobreza no mundo material. Além da adoração de Gayatri, existe a adoração de Savitri. A adoração de Savitri é basicamente o aspecto material de Gayatri. O poder evolui com a ajuda da energia. Os 5 elementos, as 5 forças vitais do nosso corpo funcionam como combustível e com a sua ajuda o fogo interior é ativado. Esta ativação do fogo é adoração a Savitri. Apesar de haver uma diferença na adoração de Savitri e Kundalini, Divine Serpente Power, eles têm estatura igual. De acordo com a mitologia indiana, Brahmaji tinha 2 esposas. O primeiro foi Gayatri e o segundo foi Savitri. Simbolicamente, eles são consciência de sabedoria e riqueza material. Um é para Prakriti e outro é para Prakriti. Para Prakriti engloba mente, intelecto, psique, ego, Ritambara Prajna etc. e todas as áreas de conhecimento. A segunda esposa Savitri é a para Prakriti, consciência material e natureza inerte. Todos os movimentos da matéria dependem dele. A revolução das moléculas, a influência dos produtos químicos, eletricidade, calor, luz, magnetismo, éter etc. estão sob sua jurisdição. A ciência material, usando todos esses aparatos, apresenta infinitas invenções para nos dar conforto material. Este é para Prakriti e a Savitri. O Apara Prakriti de Savitri é responsável pelo funcionamento do corpo de todas as criaturas e assim o mundo evolui. É esse poder que dirige Sattva, Rajas, Tamas, 5 elementos, Tamatras, etc. Se diz, poderes divinos, e bênçãos são alcançados por meio deste poder de Savitri. Saúde, vida longa, poder, entusiasmo, ousadia, beleza e outras infinitas qualidades especiais dependem disso. Por um lado, é difundido, mas seu ponto focal principal está nos polos da Terra e no chakra Mooladhara da coluna vertebral humana.
Durante a realização de práticas espirituais, isso também é chamado de Kundalini Shakti, Divine Serpent Power. Todos os objetivos são alcançados ativando este poder. Assim, podemos gerar energia. Ao analisar as injunções das escrituras, entendemos que em certos lugares Savitri e Kundalini são considerados sinônimos e onde quer que sejam considerados diferentes, sua prática espiritual e objetivo também são considerados diferentes. No entanto, um fato é eterno: a criação sutil do corpo e o modo de despertar sempre permanecerão permanentes. A diferença ocorre apenas quando as razões de uso do poder são variadas. Na verdade, dentro do Kundalini Yoga, o Kriya Yoga é superior. Todas as práticas espirituais como Nadi Shuddha, purificação dos nervos, Trinadi Parimarjan, lavagem dos 3 nervos, Satkarma Chakraveda, subir os 6 chakras ou plexos, são tais que, junto com a meditação concentração, exercícios corporais também recebem importância. É preciso absorver o estranho ciclo dos exercícios de força vital em Pranayama. Ao ativar o poder Kundalini, Bandha, Mudra, Asa, postura, recebem a devida importância. Mas na adoração pura de Savitri a pessoa está limitada à periferia da região da cabeça. Sahasrara Kamal, lótus de 1000 pétalas, Brahmarandra, centro na região interna do couro cabeludo, materiais no cérebro são ativados. O Brahmarandra cuida da área interna do cérebro e a área externa é cuidada pelo terceiro olho, chamado Ajna Chakra. Mas quando as práticas espirituais de Savitri e Kundalini são combinadas, o método de ambos se torna uma mistura e os resultados também mudam de acordo. A prática espiritual que vamos apresentar aqui é desta variedade. Consequentemente, discutimos passo a passo os princípios e uso de Gayatri, Savitri e Kundalini, Divine Serpent Power. Sempre que nas escrituras a esposa de Brahma é descrita como uma dessas práticas espirituais, saiba com certeza que deve ser considerada simbolicamente. Como pode a família de um poder consciente ser semelhante à dos seres humanos? Se alguém desejar, ele pode dar as 2 características especiais do elemento fogo, visto calor e luz como nome dessas esposas. Se isso for desagradável, elas podem ser chamadas de filhas. Isso é o que se vê nas escrituras. Em certos lugares Saraswati é chamado de consorte de Brahma e em outros lugares sua filha. Portanto, em vez de olhar para isso como um fato mundano, deve ser aceito de maneira simbólica. O poder da alma é Gayatri, o poder material é Savitri. Os frutos da adoração ao Gayatri envolvem o avanço da consciência da alma, a evolução do nosso caráter, o trabalho para grandes tarefas, pensamento elevado e esforço para alcançar a liberação enquanto ainda vive, Jivamukti. Considerando que a adoração de Savitri envolve o despertar de Kundalini, Divine Serpent Power, para superar o estado latente distorcido de força vital no corpo por meio de sua ativação. Existem 2 fluxos de eletricidade, ou seja, positivo e negativo. Somente quando ambos se unem a um fluxo de energia. Somente quando Gayatri e Savitri se unem, todos os requisitos das práticas espirituais podem ser realizados. Com a adoração Savitri, a pessoa se beneficia não apenas materialmente, mas com sua fusão com a adoração Gayatri, o poder da alma evolui. Esta é a principal forma de adoração Kundalini. Se estiver confuso em nossa psique, todos os esforços nesse sentido serão inúteis. Estado distorcido de força vital no corpo por meio de sua ativação. Existem 2 fluxos de eletricidade, ou seja, positivo e negativo. Somente quando ambos se unem a um fluxo de energia. Somente quando Gayatri e Savitri se unem, todos os requisitos das práticas espirituais podem ser realizados. Com a adoração Savitri, a pessoa se beneficia não apenas materialmente, mas com sua fusão com a adoração Gayatri, o poder da alma evolui. Esta é a principal forma de adoração Kundalini. Se estiver confuso em nossa psique, todos os esforços nesse sentido serão inúteis. Estado distorcido de força vital no corpo por meio de sua ativação. Existem 2 fluxos de eletricidade, ou seja, positivo e negativo. Somente quando ambos se unem a um fluxo de energia. Somente quando Gayatri e Savitri se unem, todos os requisitos das práticas espirituais podem ser realizados.
Com a adoração Savitri, a pessoa se beneficia não apenas materialmente, mas com sua fusão com a adoração Gayatri, o poder da alma evolui. Esta é a principal forma de adoração Kundalini. Se estiver confuso em nossa psique, todos os esforços nesse sentido serão inúteis. Com a adoração Savitri, a pessoa se beneficia não apenas materialmente, mas com sua fusão com a adoração Gayatri, o poder da alma evolui. Esta é a principal forma de adoração Kundalini. Se estiver confuso em nossa psique, todos os esforços nesse sentido serão inúteis. Com a adoração Savitri, a pessoa se beneficia não apenas materialmente, mas com sua fusão com a adoração Gayatri, o poder da alma evolui. Esta é a principal forma de adoração Kundalini. Se estiver confuso em nossa psique, todos os esforços nesse sentido serão inúteis. No campo da espiritualidade, o caminho da sabedoria é chamado de Dakshimarg. É também chamado de Nigam Rajyog, Vedmarg etc. O caminho da ação é chamado Vayamarg, Agam, Tantra, Hatha Yoga etc. Todos os obstáculos em seu caminho são destrutivos. Como resultado, há causa e destruição. Ninguém fica feliz em ouvir ou ler sobre as lutas entre os semideuses e demônios. Na verdade, sua leitura nos deixa muito agitados. Mas quando as duas partes juntas agitaram o oceano, toda a riqueza latente do oceano foi obtida por elas. Todo mundo sabe que como resultado da agitação do oceano eles conseguiram 14 joias. Da mesma forma, quando a adoração de Gayatri e Savitri é realizada em conjunto, diz-se que é de nível de cooperação entre os semideuses e os demônios. Quando Shiva se casou com Parvati, sua solidão foi afastada. Através de sua união nasceram 2 filhos. Um era Siddhivinayaka Ganesh e outro era Kartikeya, o destruidor de demônios. Um estabelece a justiça e o outro destrói a injustiça. Ganesh nos abençoa com um intelecto divino e Kartikeya com poder. Kartikeya tem 6 faces. Eles também são chamados de 6 chakras, plexos. Esta manifestação de Skandi deve ser considerada como a influência dos 6 chakras relacionados ao poder Kundalini, Divine Serpent Power. Kundalini nada mais é do que o poder do fogo que habita em nossos órgãos genitais. Shiva na forma de Sahasrara Chakra, lótus de 1000 pétalas no topo da nossa cabeça, quando ativado, resulta no derramamento de mel de pólen, que é o retas, sêmen, de Shiva. O poder de fogo do Kundalini o absorveu. 6 Kriticas, estrelas das Pleiades, o amadureceram. Esses 6 Kriticas são os 6 chakras. Kartikeya com 6 faces nutridas pelos 6 Kriticas deve ser visto simbolicamente como resultado influente dos 6 chakras. O que exatamente são esses 6 chakras? Onde e por que eles existem? Em que estado eles existem? Qual é a sua utilidade? Não entraremos em grandes detalhes sobre todas essas questões. A natureza de sua utilidade e análise científica serão detalhadas posteriormente. Aqui estamos mergulhando naquele Kundalini que é para aquelas pessoas que, por meio do esforço material, desejam atingir estados superiores de consciência da alma. Essas pessoas adoram a energia divina e pensam que a energia é mais importante. Na batalha entre semideuses e demônios, essa energia obtida pelos demônios foi desperdiçada por eles em atividades humildes e, em seguida, por experimentos no Senhor Vishnu ou em outro poder de alma superior, ela foi subjugada. Quando a adoração de Sakti, energia, se une à divindade, só então ela tem sucesso. Essas conquistas são eternas e, do ponto de vista de longo prazo, são benéficas para todos os seres vivos. O sucesso inicial dos demônios foi testemunhado por todos, foi como o proverbial e ilusório grão de mostarda na palma da mão. Sukracharya era um especialista da ciência Kundalini. Foi ele quem ensinou esta ciência aos seus discípulos demoníacos. Brihaspati foi o preceptor dos semideuses. Ao pedir aos yogis, homens de penitência e conhecedores de Brahman que adorassem Gayatri, ele os tornou piedosos em um caráter semelhante ao dos semideuses. Ele também lhes ensinou a ciência da Kundalini, mas sua única intenção era aumentar a devoção. Aqueles conhecedores da alma que tinham problemas materialistas para superar foram convidados a seguir a adoração de Savitri além da educação primária.
Foi recorrendo à adoração de Savitri que Dadishi, Bhagirat, Lonwars, Srinji, Visuamitra etc. poderia resolver problemas materiais. Sem dúvida, o objetivo final era a espiritualidade, mas o caminho, ritos, etc. da prática espiritual foram alterados de acordo com as necessidades. Até mesmo gente como Arjun, Hanuman etc. teve que acalmar as lutas mundanas. Mesmo eles tiveram que seguir a adoração de Savitri Kundalini, que era um esforço materialista sob a égide da ciência espiritual. Até a minha própria penitência espiritual foi por isso mesmo e porque andei no caminho certo e experimentei o sucesso. Quando a adoração de Savitri e Kundalini é seguida em uníssono, os resultados são miraculosos. A eletricidade faz maravilhas em um segundo. Mesmo um cadáver é queimado rapidamente em pilhas eletrônicas, enquanto arroz, lentilhas etc. demoram mais para cozinhar no fogo de lenha. Este caminho é mais adequado para quem não deseja uma queda espiritual e, ainda assim, atinge rapidamente seu objetivo devido a um caráter piedoso. A adoração pura de Kundalini vem sob a Naukapitânia de Tantreva Marg. Quando Gayatri, Savitri e Kundalini são combinados, então este Yoga Marg é predominantemente o Dakshin Marg. Predominantemente o senhor como Vara, Risen, Parsuram etc. teve que enfrentar circunstâncias difíceis. Siva é chamado de Siva Bolei Baba, Deus inocente, ou Algadani, fácil de agradar, mas ele também criou Virbhadra por causa da ira contra Daksa Prajapati e assim destruiu a arrogância de Daksa. Este é um evento muito terrível e, portanto, atividades de acalmar e até matar são realizadas. Sob circunstâncias específicas, encarnações de God e outras almas altamente avançadas impelem outros a fazer essa tarefa para que seu próprio poder não se esgote. Visuamitra era capaz de proteger seu próprio Yajna, mas para que sua própria força da alma não fosse destruída enquanto manifestava raiva, ele escolheu pedir aos meninos Kshatriya Ram e Lakshman para combater demônios como Tadika, Subau, Mareshi e etc. Visuamitra ensinou Ram e Lakshman tudo habilidades de um verdadeiro soldado e, portanto, protegeu seu Yajna com a ajuda deles. Samarthandas e Chanakya pediram a Shivaji e Chandragupta, respectivamente, para executar aquelas tarefas que poderiam ter sido executadas por eles mesmos. A questão aqui é que a radiância Brahman é mais valiosa. Esse poder divino deve ser protegido para empreendimentos mais elevados e não desperdiçado em repelir contendas. Com a ajuda da força gerada por um homem que segue o caminho das austeridades, pode-se mudar não só os outros, mas também agitar a atmosfera de modo a transformá-la para melhor. Isto é um fato. Como outros dois poderes divinos, também pode ser transmitido a outras pessoas. Pode-se pedir o poder divino de quem o atingiu por meio de austeridades e, assim, usá-lo para um propósito mais elevado. É como tirar juros dos bancos. Assim como um homem rico sempre doa uma parte de sua riqueza para os necessitados, também um yogi dá parte de seu poder divino para pessoas aptas que, por sua vez, superam as difíceis circunstâncias mundanas e, assim, estabelecem a paz mundial. Em uma família, o ganha-pão é um. Outros membros continuam realizando pequenas tarefas na casa, mas não é necessário que eles ganhem sua própria riqueza para cuidar de suas necessidades. O despertar da Kundalini Shakti, Divine Serpent Power, é muito complicado. É como brincar com a iluminação. Como resultado, também há chances de perder a vida. Ao ativar Kundalini, se houver falta de orientação ou capacidade adequada, vimos pessoas enlouquecerem também. Muitos sofriam de paralisia e muitos morreram também. Se uma pessoa tenta aprender a dirigir carros apenas lendo livros, então definitivamente ela vai cair em sérios apuros. Até mesmo uma pessoa que aprendeu a dirigir terá muito cuidado ao dirigir um carro e, assim, ajudará os co-passageiros a chegar ao destino correto. Além de obter conhecimento do despertar de Kundalini, alcançar Riddhi-Siddhi, etc., não se deve tornar-se precipitado e pensar que este esforço é muito fácil de seguir. Nunca se deve despertar o Kundalini sem a ajuda de um verdadeiro guia espiritual, guru ou preceptor. A razão pela qual uma discussão muito cautelosa é feita sobre a adoração espiritual combinada de Gayatri, Savitri e Kundalini é que hoje as pessoas são muito atraídas por ela.
Por ser uma ciência secreta, há um véu cobrindo-a. É apropriado e muito necessário compreender o princípio, a natureza e o aspecto social da ciência Kundalini. Porque, quando essas ciências desaparecem, uma pessoa inteligente, alcançando os anéis das direções dos aforismos, construirá uma cadeia de acordo com sua compreensão limitada. Mas se não houver nenhuma pista, rejuvenescer essa ciência é muito complicado. Portanto, não há problema em absorver aspectos importantes desta ciência. O problema está na experimentação. Se uma flecha de palavra se inverter e tornar sua própria voz seu alvo, o resultado será apenas a morte. Por não aceitar a adoração de Kundalini como meros ritos superficiais, deve-se entender que deve-se ter credenciais adequadas. Deve haver uma penitência espiritual básica que deve ser sofrida e quanto à sua aplicação, deixe-a nas mãos de especialistas competentes.